Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um transtorno psiquiátrico que é a distimia. O que é a distimia? É uma forma de depressão em que o indivíduo apresenta um transtorno de humor, o humor entristecido, de forma mais crônica, pelo menos durante um período de 2 anos, e que afeta todo o seu funcionamento. Quando nós falamos em transtorno de humor, nós pensamos muito na depressão e no transtorno bipolar. Porém, a distimia é um transtorno que é muito frequente, afeta mais ou menos em torno de 4% da população e que gera sintomas muito parecidos e presentes tanto na depressão maior quanto no transtorno bipolar. É importante a gente conversar um pouquinho, porque assim, tanto o transtorno bipolar quanto a depressão maior, o paciente ele vai apresentar a alteração de humor, o humor mais entristecido. Só que a distimia é uma depressão que não acaba. É aquela forma mais leve, mais branda, porém que a pessoa ela sofre consequências, ela está sempre para baixo, ela tem dificuldade nos seus relacionamentos, ela tem dificuldade de aceitar as coisas que ela consegue realizar, ela sempre se culpa, ela não tem muita vontade em fazer as coisas básicas. Normalmente a distimia ela acomete as pessoas numa idade mais precoce, às vezes até na própria infância já manifesta, adolescência. Então o indivíduo ele vai crescendo com esses sintomas, jogando sempre a pessoa para baixo. Quando a gente pensa em depressão, a gente sempre lembra do paciente que não sai de casa, está mais acamado, chorando, mais debilitado. Quando a gente fala em distimia, às vezes a gente procura buscar uma solução para algo que nem a gente entende muito. Por exemplo, o paciente com distimia é um paciente que já acorda mal-humorado, sem vontade, sem prazer de fazer as suas coisas, mas ele consegue fazer, mesmo sem a vontade. Ele tem aquela disposição, ele tem uma irritabilidade, as pessoas em volta não querem às vezes estar, porque acham que ele é muito mal-humorado, não é uma pessoa sociável, se fecha, mas é uma pessoa produtiva. Então, ela mesmo evita de ir buscar ajuda com um médico, com um profissional adequado, porque ela não sabe a causa, ela não sabe o motivo, mas ao mesmo tempo ela se culpa por estar assim, está sendo negativa perante a sociedade e perante a família. Normalmente, a distimia está associada a outras doenças, outras patologias, como a ansiedade. A pessoa acaba desenvolvendo um quadro mais ansioso, o uso abusivo de substâncias como o álcool, a cocaína, utilizadas para aumentar o estado de humor, a euforia da pessoa, para que ela se sinta plena, capaz de realizar as suas atividades. A gente também tem que prestar bastante atenção na hora do diagnóstico, por quê? Por ser uma doença mais leve, ao mesmo tempo outras doenças colaboram para que você tenha alguns sintomas de baixa autoestima, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente já comentou num outro vídeo, que é um transtorno que atrapalha as funções das pessoas, então ela não produz da forma adequada, ela não consegue uma aprovação numa prova, numa faculdade, então isso também joga ela para baixo, faz com que ela esteja sempre com um sentimento de culpa por não estar conseguindo. Então tem que ser feito esse diagnóstico diferencial. O transtorno da tireoide também pode fazer com que ela tenha não um quadro depressivo grave, mas uma alteração do humor leve e que gera prejuízo para ela, atrapalha seu dia a dia. Então é importante a avaliação do médico, a avaliação de um psicólogo com experiência, para que a gente possa buscar esse diagnóstico correto. Já que a gente já vem tratando a distimia como uma depressão que nunca acaba, como é que eu trato ela, na verdade? Então a gente tem que primeiramente fazer um diagnóstico diferencial. Isso é a primeira coisa. Saber com o que está lidando. Segundo, vários estudos vêm mostrando que a gente não precisa ficar num tratamento apenas psicoterápico, que era o que a gente utilizava há bastante tempo. A terapia comportamental, a psicanálise, a terapia familiar, que são muito importantes. Hoje em dia a gente já está começando a utilizar medicações. Os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina têm sido utilizados, têm tido uma boa resposta, mas para que a gente chegue nesse ponto, é importante a gente sempre frisar. Primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico correto, né? Para a gente não ficar fazendo uma subdosagem ou uma dosagem muito elevada da medicação e o problema não ser esse, ter outros diagnósticos diferenciais.
Então, temos que tratar? Temos que tratar. Então, vamos tratar da forma mais adequada e correta, para que você tenha um ganho na sua qualidade de vida, no seu estado de humor e na vida pessoal mesmo. Espero que vocês tenham gostado do tema abordado. É um tema que foi uma sugestão dos nossos seguidores. Vocês podem deixar sugestões nos nossos comentários. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal,